Imagina você conseguir uma promoção no seu trabalho e ficar feliz com isso, mas para o seu azar, você é marcado e assombrado por uma entidade maligna. Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Estúdio RD. Hoje você vai assistir comigo esse filme que, bom, no nosso canal, se você já viu alguns vídeos aqui, sabe que o filme O Grito foi o nosso filme mais famoso. Por isso eu decidi trazer O Grito 3. Sim, eu quis pular o 2, por quê? Não sei. Mas, já que você está inscrito no canal, vamos começar o vídeo. O filme começa com esse policial, Yamamoto, e essa mulher da assistência social entrando nessa casa. Tudo lá dentro estava uma bagunça, parecia que não tinha ninguém em casa e tinha um cheiro horrível. Eu não tava lá, mas eu consigo saber, ok? Eles estavam buscando um menino chamado Toshio, e é até que eles encontram um cadáver. E nosso cameraman começa a sentir uma presença estranha, e é nesse momento que ele é atacado por uma entidade. Depois, a cena muda para Yui. A diretora da escola está pedindo que ela dê aula para a terceira série. Yui era a professora substituta e nesse caso aqui ela estaria ganhando uma promoção para se tornar a professora titular. Após dar a notícia do seu novo cargo para o seu namorado, Yui sente uma sensação estranha e ela começa a caminhar na rua e quando vemos a cena completa, bom, quem é fã de terror já sabe o que isso significa. Essa marca vai aparecer mais vezes ao longo do filme. No dia seguinte, é o seu primeiro dia de aula na turma nova e ela repara que na lista de chamada tem um garoto chamado Toshio, que está há 7 dias seguidos sem ir à escola. Isso a deixa um pouco preocupada. Se fosse no Brasil, ela não ia se importar nem um pouco. E ela encontra uma anotação do antigo professor, que dizia que iria até a casa do aluno. Então ela começa a investigar um pouquinho mais e ao finalizar a aula daquele dia, ela vai até a mesa que era do garoto e vê o mesmo símbolo que estava na rua ao redor dela naquela cena anterior. Só um disclaimer rápido. Isso já deixa ela um pouco amedrontada. Depois a cena corta para 4 alunas super inteligentes que depois da aula resolvem ir à casa de Toshio. A casa, entre aspas, amaldiçoada. Existe uma superstição de que a casa dele é amaldiçoada, por isso que elas vão até lá. E uma delas pensa em não entrar, afinal ela é um pouco mais inteligente que as outras. Mas as amigas não ligam pra opinião dela e puxam ela pra dentro. Daí a garota, que antes não queria entrar na casa, começa a ser atraída e se afastar das outras, subindo as escadas. Aí a porta se fecha, enquanto as outras meninas encontram alguns desenhos no chão e começam a rir da péssima habilidade do desenhista. Essa outra garota está sozinha e começa a ouvir uma cantoria. Ela continua indo atrás. Chegando lá, o chão começa a se inundar de sangue e as portas se trancam com um barulho horrível que começa a assustar a garota até que ela consegue fugir, pois a porta se abre. Depois todas as meninas saem da casa. Cortando a cena, a professora vai até a casa de Toshio, atrás do garoto. Chegando lá, ela avista uma mulher que parecia anêmica e se dizia ser mãe do garoto. E essa mulher convida a professora a entrar, antes de desaparecer como um fantasma. Nessa cena era a oportunidade perfeita para a prof se mandar dali, mas ela decide não ser inteligente e começa a explorar a casa. Depois a mulher chama a professora para tomar chá. Sim, ela reapareceu. E quando a mulher chega lá, bem, digamos que a, entre aspas, mãe do garoto acaba tendo uma câimbra no pescoço e a prof corre da casa também. Lembra daquelas meninas que foram para a casa assombrada? Bom, uma delas quando estava na escola começou a ver algumas coisas estranhas. Depois disso, ela começa a passar mal e vai até a enfermaria. Chegando lá, ela encontra o desenho que ela tinha zoado. Então, ela é atacada pelo fantasma do garoto. E não temos mais notícias dela. Depois, a prof descobre que o professor anterior havia falecido e ela vai reler as anotações dele. E ela encontra novamente aquele símbolo. Isso deixa muito assustada. No dia seguinte, a professora tem uma surpresa. Toshio foi à aula. É a primeira vez que podemos ver esse garoto ao vivo. E ele estava lá, riscando na mesa com a própria unha. Quando a professora vai se aproximando e o pede para parar, todos os alunos da sala ficam olhando para ela, pois não tinha ninguém ali. Ela estava ficando louca. Na cena seguinte, cortamos para aquelas outras meninas. No caso, elas foram visitar a Oi, que não tinha ido à aula, e lá encontram uma amiga embaixo da mesa, paranoica e desesperada.
Logo mais temos uma cena muito boa. Após as amigas terem ido embora da casa, a garota foi colocar leite no copo lá na cozinha. E saiu sangue escuro desse pote. Daí ela se assusta um pouco e joga esse sangue todo no chão. Quando ela olha no reflexo, vê uma mão nos seus ombros e se assusta com o bule que começa a soltar vapor na cara dela, fazendo a garota cair para trás e ser puxada para dentro da geladeira. Depois, voltamos para a professora. Ela está trabalhando até de noite na escola, está corrigindo algumas provas e trabalhos, e depois de um tempo todos vão embora e ela fica sozinha. Então ela começa a desenhar involuntariamente os símbolos da maldição que eu falei na cena inicial do filme. Quando ela nota a diretora no fundo e começa a segui-la. Esse é um ponto interessante. Nos filmes de terror sempre percebemos que as pessoas veem alguma coisa suspeita e elas vão atrás por curiosidade. Isso é uma característica intrínseca do humano. E o mal, ele sempre vai utilizar isso como uma isca. Então, se você reparar, todos os filmes de terror, a gente sempre tem essas cenas em que a pessoa ela é atraída para uma cena que eu chamo de a cena de abate, né? Onde a criatura vai tentar fazer alguma coisa com a pessoa. Ela nunca faz na frente de todo mundo. Ela sempre deixa a pessoa sozinha, para que a pessoa se sinta desamparada. Bom, enfim, esse é só um comentário. Voltando para o filme, ela chega até uma sala onde tem um caderno e o que ela faz? Senta para ler. Depois de um tempo, o seu namorado, que está em casa, a vê parada olhando pela janela. A mulher estava desenhando um símbolo na parede, e era justamente aquele símbolo da maldição. Daí o namorado dela começa a ler um caderno, e nesse caderno contava a história de uma mãe que estava feliz, achando que logo mais estaria grávida e teria o seu filho. Mas depois ela descobre que na verdade não vai conseguir mais ter filhos e ela começa a se desesperar e ficar louca pedindo a Deus ou qualquer uma entidade para dar a ela um filho e logo. Então, depois de um tempo, ela conta no diário que vê uma criança em uma visão na casa dela, ou seja, aquela criança era o Toshio, algo que foi enviado para ela, um presente divino, que no caso é a nossa entidade maligna. Depois, voltando para a cena das meninas, uma delas está no banheiro de casa e acaba sendo atacada pela maldição. Quando a irmã chega lá, só encontra sangue e a mandíbula da garota no chão. Como ela tinha rido do desenho que tinha uma mandíbula grande e vermelha, era bem provável que isso realmente aconteceria com ela. Mas vamos continuar. A última menina não foi poupada também. Ela foi atacada quando estava no metrô. Ela foi teletransportada para a casa assombrada e lá a entidade a joga e arrasta a garota pelo chão até dar o fatality. Esses efeitos foram muito bons, deixando somente a mochila da menina. Depois, voltamos para a cena da professora, onde o namorado dela decide investigar a escola sobre o que pode estar acontecendo com a sua mulher. E descobre que a casa é amaldiçoada há 19 anos, e que todos que entram lá sofrem consequências graves. Inclusive, nesse momento do filme, descobrindo que uma das meninas que morreu, das meninas que tinham entrado na casa, era irmã desse professor. Na verdade, não somente a irmã mais nova morreu, mas também a irmã mais velha, que era uma corretora e estava tentando vender aquela casa e foi atacada pela maldição logo após a irmã também ser atacada dentro de casa. E na verdade, elas não viviam no mesmo tempo dessa professora. Ou seja, essas meninas, elas viviam em um tempo anterior ao tempo que estamos presenciando. Ou seja, isso é igual ao filme O Grito 1, que eu já gravei, em que nos era apresentada diversas linhas temporais e o filme nos mostrava várias situações diferentes que ocorreram no mesmo lugar. Continuando com a investigação, Naoto, o namorado da professora, descobre que o cadáver de uma criança foi encontrado naquela casa, com mãos e pés amarrados. Então, o Naoto é atacado pela entidade, tendo esse fim trágico. Eu fiquei triste que ele tenha morrido. Mais tarde, a Yui acorda e o vê na sala, sem a dádiva da vida, se é que você me entende. Daí, ela vai até a casa do Toshio e começa a descascar uma parede que ela havia encontrado no início do filme. Lá, havia uma caixa. Quando ela começa a abrir, ela só encontra mais cadernos e álbuns de família. Daí, ela começa a ver esses álbuns e vemos as fotos de um garoto, um bebê na verdade, o Toshio.
A nossa protagonista então começa a olhar algumas fitas que ela também encontrou na casa do garoto, até que uma delas para de funcionar, e ela olha para a caixa e vê uma fita diferente e resolve assisti-la. Nessa fita, vemos uma moça dormindo em um colchão da casa, quando o armário se abre sozinho, até que ela consegue ver um menino saindo de lá, observando a moça dormir. Daí a câmera fica muito ruim e não conseguimos ver nada direito. Depois disso, a professora começa a ter uma memória de algo que aconteceu no passado naquela casa, quando o pai de Toshio finaliza a mãe do garoto na frente dele, pois ela tinha dito que ela era a única mãe do garoto e que o garoto não tinha pai, e ele fica muito irritado com isso. Depois, o pai, num surto, leva o gatinho do menino para o micro-ondas. Isso é muito feio. E por fim, ele vai para cima do garoto. E daí as visões somem, sem nos mostrar o que de fato aconteceu ali. E a nossa protagonista vai até o sótão, liga uma luz e em um momento ela encontra o corpo da falecida mãe de Toshio, até que ela começa a correr para fugir da assombração e cai da escada. Ao levantar a cabeça, ela encontra o menino que fica olhando para ela. Quando a moça pede ajuda, mesmo sabendo que isso só pode ser um fantasma, ele não faz nada e simplesmente olha para o lado quando a mãe dele aparece. Bom, o filme já está finalizando. Ele vai acabar com a nossa protagonista sendo encurralada por duas assombrações e eu acredito que você deveria ver o filme para que você assistisse essa cena. Se você gostou desse filme, você pode assistir outros filmes no nosso canal, como estão passando aqui na tela para você. E se você gosta de filmes de terror, não se esqueça de deixar o seu like, porque eu vou continuar produzindo esses vídeos aqui e esse canal vai crescer muito, tá? E você tem que fazer parte dele. Bom, te vejo na semana que vem. É isso e tchau!